Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Integridade Moral e Espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O comentarista do trimestre é o pastor Elianai Cabral. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 4. A providência divina na fidelidade humana. Então, o que é providência aí? Providência é a ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Então, Deus conduz, está no controle de todas as coisas. E, como Ele tem um objetivo, Ele conduz os seus servos, aqueles que o obedecem, que são fiéis a Ele conduz a esses servos para esse objetivo que Ele tem. Então, Ele pode usar a cada um desde que essa pessoa queira ser usado, se entregue, se disponibilize para ser usado por Deus dentro dos planos que Deus tem. Então, Deus vai arrumar todas as situações para que tudo se encaixe e o seu plano seja realizado. Nosso texto áureo aí está em Daniel 3,17, que diz: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente da tua mão, ó rei. Então aqui 3 jovens corajosos, que nós sabemos, Ananias, Misael e Azarias, foram então capazes de confiar em Deus, de arriscarem as suas próprias vidas. Ninguém pode ver a glória de Deus, ninguém vai ver realmente Deus operando maravilhas na sua vida, se ele não for capaz de arriscar sua própria vida confiando em Deus. Então aqueles jovens confiaram inteiramente em Deus, tanto para viver como para morrer. Eles não apenas estavam arriscando morrer, mas estavam arriscando também ficar vivos e sofrer por causa de Deus. A verdade prática diz assim: se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Então, se nós formos capazes de confiar inteiramente em Deus, de termos fé em Deus, de confiarmos na providência de Deus, então Ele sempre estará providenciando um meio de nos usar dentro da sua obra. E se for preciso nos proteger, Ele vai proteger. Se for preciso também que a gente morra para que o testemunho da nossa morte seja importante, também vai acontecer. Muitos ficam vivos e muitos morrem. Existem missionários que vão para o campo missionário e morrem, rapidamente morrem. Mas o seu testemunho, a sua vida e a sua morte são testemunhos de fé em Deus. A leitura bíblica em classe está aí em Daniel 3, de 1 a 7 e o versículo 14. Vamos ler. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Então, nós vamos estudar dentro desse assunto que nós lemos,
sabendo aí que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, arredondando aí, ela tinha por volta de 30 metros de altura por 6 metros de largura. Ele fez essa estátua provavelmente toda folheada a ouro, banhada a ouro. Não poderia fazer uma estátua maciça desse tamanho toda de ouro. Seria muito difícil de conseguir tanto ouro assim de uma vez e gastar tanto ouro para isso. Mas cremos que a estátua pode ter sido construída, por exemplo, de bronze e recoberta com ouro, ou então construída de pedra, alguma coisa, e revestida com ouro, ou de madeira e revestida de ouro, não sabemos. Mas o importante é que foi dito aqui que a estátua de ouro foi construída e tinha a imagem do rei Nabucodonosor. Não era uma estátua dedicada a algum deus, mas ele construiu a estátua para ele ser adorado. Então veja só que provavelmente, eu acredito que porque Daniel revelou um sonho, mostrando que a cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor era de ouro, simbolizando o poderio do seu reino, ele pensou o seguinte: Nabucodonosor deve ter pensado, olha, se o reino, meu reino, a cabeça da imagem só que era de ouro, e depois vai surgir outros reinos, outros governos, então eu vou fazer o seguinte, essa conversa já espalhou para todo lado, que o meu reino vai se acabar. Ele resolveu então que o seu reino nunca teria fim. Ele estava desafiando aquela interpretação da verdade de Daniel. Por isso nós achamos que Daniel não estava ali. Daniel não foi convidado. Provavelmente ele mandou Daniel a algum país distante para que aquela imagem fosse consagrada ali, todos estivessem presentes e Daniel não pudesse ali dizer para ninguém que aquela estátua tinha uma representação falsa, que o sonho do rei tinha sido diferente, que apenas a cabeça era de ouro, o restante eram outros materiais e outros impérios tinham significado. Então Daniel não estava presente, ele não poderia estar ali para contestar o rei. Mas no meio daquele povo que estava ali, ele se esqueceu que haviam 3 jovens que eram companheiros de Daniel, que sabiam da revelação que Deus havia dado a ele, e eles não adoravam de maneira alguma a nenhum Deus que não fosse o seu Deus verdadeiro. Então ali, Ananias, Misael e Azarias, eles confrontaram então a ordem do rei, porque eles eram fiéis a Deus. E Deus estava usando-os exatamente para confirmar o sonho que ele tinha dado a Nabucodonosor. Deus é Deus, e o que ele fala acontece, e ele está no controle de tudo. Porque Nabucodonosor tinha essa tendência de querer ser Deus, de querer fazer do seu jeito, de não reconhecer o poderio e a soberania de Deus. Mais tarde nós vamos ver que ele até foi comer como se fosse um animal, devido a essa arrogância dele, devido a essa atitude de confrontar Deus, de se achar como um Deus. Essa tendência de ser um Deus, de ser adorado por todos, de unir todas as religiões em torno de si, é uma tendência que acontece muito entre pessoas que se autodenominam aí como se fossem os representantes de Deus na Terra. Vamos ver que vários líderes deveriam já ter desocupado a posição que ocupam dentro da igreja, mas não saem de jeito nenhum, não aceitam de jeito nenhum sair, porque se consideram como superiores a todos, se consideram insubstituíveis, estão vivendo em pecado, iniquidade, mas querem ser reconhecidos e adorados como líderes de todas as religiões. A lição de hoje nós temos aí as seguintes partes. Primeira parte, a tentativa de se instituir uma religião mundial. Aí o tópico 1, a grande estátua. Tópico 2, a diferença entre as estátuas. Tópico 3, a inauguração da estátua de ouro. Na parte 2, o desafio à idolatria. Tópico 1, a ordem do rei a todos os seus súditos. Tópico 2, a intenção do rei e o espírito do anticristo. Tópico 3, coragem para não fazer concessões à idolatria. Na parte 3, a fidelidade a Deus ante a fornalha ardente. Tópico 1,
os jovens hebreus foram acusados e denunciados. Tópico 2, a resposta corajosa dos jovens hebreus. Tópico 3, reação à intimidação. Vamos à nossa introdução, que diz o seguinte: a história narrada no capítulo 3 ocorreu possivelmente no final do reinado de Nabucodonosor. O texto é mais uma prova de que vale a pena ser fiel a Deus até mesmo quando somos desafiados em nossa fé. Nabucodonosor já havia se esquecido da manifestação do poder de Deus na revelação dos seus sonhos. Tornou-se um déspota que exigia dos seus súditos um servilismo irracional. No meio da multidão dos súditos, porém, estavam os 3 jovens hebreus, fiéis ao Deus de Israel, do qual não transigiram de modo algum. Então, provavelmente aqui esse fato ocorreu quase no fim já do governo de Nabucodonosor, e nós vamos ver aí que possivelmente então Nabucodonosor estava sendo já criticado, estava já com problemas de submissão dos seus servidores. Aquela história da imagem, aquele sonho que ele teve, que Daniel interpretou, já era uma coisa conhecida por todos. Todos sabiam que o reinado dele se acabaria. Então a intenção dele em fazer uma estátua toda de ouro de si próprio era exatamente para confrontar já aqueles que estavam criticando, aqueles que estavam já querendo desobedecê-lo. Então ele traria com isso a obediência de todos, todos confessariam diante de todos a sua submissão a ele, e ao mesmo tempo estaria desfeita aquela propaganda, né? aquela fofoca de que apenas uma parte da estátua que ele tinha sonhado era de ouro e que o restante seriam outros impérios. Então ele estaria dizendo: todo o império é de ouro, meu império não se acaba nunca, vai passar aí de pai para filho, nunca vai se acabar. Então é isso que ele estava querendo dizer a todos. Então ele convoca a todos para estarem ali, todos os governantes, todas as pessoas importantes de todas as nações que ele tinha dominado. Ele convoca todos, chama todos, todos então deveriam se abaixar ali, prestar uma reverência à sua estátua, à sua imagem de ouro. Então todos estariam reconhecendo o seu poderio e todos estariam dizendo que o seu reinado não teria fim, a sua autoridade não teria fim. Todos se submeteriam. Então essa era a verdadeira intenção, a meu ver, da feitura aí da imagem, da grande imagem que Nabucodonosor construiu. E nós vamos ver que isso explicaria a falta de Daniel ali. Provavelmente o rei teria enviado Daniel para alguma província muito longe, algum país longe, que era do domínio de Nabucodonosor, mas que Daniel deveria ficar lá exatamente para que ele não atrapalhasse aquela reunião, porque Daniel é que tinha profetizado, Daniel que tinha trago a mensagem para Nabucodonosor dizendo que a cabeça era de ouro, era o seu império, mas depois viriam outros impérios. Então Daniel não poderia estar ali, senão ele confrontaria o rei e diria: não, o senhor está fazendo uma imagem total de ouro, que não é a realidade. Deus já revelou que só a cabeça é de ouro. Então ele manda fazer uma imagem toda de ouro e faz com que todos se dobrem e reverenciem essa imagem, e dizendo então que não existia outros impérios, só o império dele é que prevaleceria. Só que ele se esqueceu que no meio daqueles funcionários, daqueles altos funcionários do seu governo, estavam 3 companheiros fiéis de Daniel. Estavam 3 homens que não se dobravam perante os seus deuses, que eram fiéis ao Deus verdadeiro e único. Então, no meio da reunião, quando todos são ordenados ali a se abaixarem e reverenciarem a imagem, se ajoelharem, aqueles 3 jovens ficaram de pé. Então veja só, eles foram corajosos, tiveram fé em Deus e permaneceram de pé, não se abaixaram, não adoraram a imagem. Então sempre tem aí os fofoqueiros, sempre tem aqueles que devem ter pensado: mas como é que pode? Os estrangeiros agora são líderes aqui, têm uma função muito alta aqui dentro, e como é que pode? Nós somos daqui da Babilônia e não recebemos uma autoridade como eles.